Olá, este é o canal A Barca Marina, eu sou Marina Ruivo e no vídeo de hoje vou falar sobre o romance Dom, de Toni Bellotto. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, espero que goste deste papo sobre o Dom. Mas antes, lembrar vocês de se inscrever no canal e, claro, deixar o seu like e compartilhar bastante esse vídeo. Então vamos lá conversar sobre Dom. A história do Dom é a história desse rapaz chamado Pedro Dom, né? O Dom ele que cria, ainda no início da adolescência, ele junto com uma irmã, quando ele se dedicava ao grafite, né, pelas ruas do Rio de Janeiro. O Pedro é um rapaz, era, né, um rapaz de classe média, carioca, e que acaba se tornando viciado e dependente de cocaína. E por conta do vício e de muito mais, enfim, ele acaba se envolvendo com o roubo a residências. Então eles começam com pequenos roubos e aí cada vez, enfim, a necessidade de dinheiro e de adrenalina, e eles vão a roubos de casas em que eles vão atrás dos cofres para pegar joias e dinheiro e tal. E o livro então vai contando essa história que começa ainda no princípio dos anos 90, que nos leva numa espiral de ação em que as situações vão se tornando cada vez mais ousadas, mais perigosas. De tempos em tempos, o Pedro repensa, ameaça parar, mas não consegue. E o que está em jogo a gente vê assim, é como se tivesse em jogo tanto o vício e a dependência da cocaína, quanto da adrenalina, da emoção de ser o cara que vai, faz e acontece, e tem dinheiro para tudo, e tem as mulheres, e as mulheres disputam, né, com quem ele vai ficar, e que vai chegando cada vez mais perto também dos chefões do tráfico, né, de drogas no morro. Então existe toda essa questão também de associação entre este menino que passou a infância parte em Niterói, parte no bairro do Rocha, parte em Copacabana. Então esse menino classe média e toda a ligação que ele vai desenvolvendo com os caras do morro, né? Uma ligação que em tese não estava prevista, né? Então é um pouco essa história que vai sendo contada e de maneira muito bem feita pelo Toni, em que ele alterna as temporalidades, traz elementos então desse passado do pai. O romancista nos mostra, além não é além, na verdade, é misturada a trajetória do Pedro, do Pedro Dom, a presença da corrupção na polícia, e inclusive chegando às pessoas, enfim, do governo, né? Vereadores, enfim, toda essa questão e como essa corrupção, a violência policial, tudo isso está atrelado ao tráfico de drogas de maneira assim indissociável, né? E tudo isso foi extremamente parte integrante da trajetória do Pedro. Ao mesmo tempo, o Toni também conta um pouco da perspectiva da família, né? A família que vê então esse filho e as irmãs, né? Vem o irmão se envolver nesta espiral invencível, uma coisa, né, assim, completamente, não é invencível, nessa espiral louca, absorvente e que leva esse cara para essa doideira, né? E essa família vê e não conseguir fazer nada, né? Tentar. Isso também é algo que
acaba amarrando para o leitor, né, e funcionando então como um elemento de força do romance. Então não é algo apelativo, nada disso. Né? Muito interessante a maneira também como ele conseguiu essa abordagem, esse olhar, principalmente pela figura do pai. Mas também entra a questão da mãe, tem todos os problemas. A mãe também é pintada como, né, uma personagem que tem uma densidade, tem as irmãs. E então esse mundo em que o Pedro às vezes retorna, mas ele já não consegue mais pertencer, ele não pertence. Ele é outra coisa, ele já pertence a outro mundo e ele não consegue fazer o retorno. É evidente que muitas pessoas podem pensar, tá, mas o livro só existe e conta essa história porque o Pedro Dom era um menino de classe média, carioca, loiro, branco, de olhos claros, etc, etc. Sim, mas eu acho que nem é esta a questão que a gente... claro, a gente pode pensar e pode discutir isso, né? Mas eu penso o seguinte, se por um lado essa história só foi contada, inclusive virando série, pela própria insistência do pai em contar isso, né? Em contar isso, porque ele precisava tirar isso dele, precisava que isso viesse a público, né? Eu penso que o próprio caráter excepcional e o próprio elemento de sim, essa história está sendo contada porque foi um menino branco, loiro, etc, etc. Tudo isso, na verdade, ao invés da gente olhar e colocar então não presta, né? Eu acho que é o contrário. Isso pode nos fazer pensar sobre a própria excepcionalidade dessa história e o fato de ela ser, porque ela é excepcional no nosso país, sendo o nosso país como é. Então, nesse sentido, eu acho que mais do que ela ser algo que nos afaste, eu acho que é algo que nos pode nos aproximar do livro e nos fazer pensar, porque o livro faz pensar bastante, né? Se ele não é um livro excepcional, eu não vou falar, não, ele é um livro maravilhoso, não, eu acho que não é, mas ele é um livro que constrói cenas ótimas, que nos envolve muito, né? Que constrói personagens, inclusive, como, por exemplo, a moça taróloga, Angélica, que se envolve amorosamente com o Pedro, e várias outras, né? É que ela é só pintadinha, assim, muito de leve, mas ela já traz toda uma profundidade, né? Um livro que nos leva, por exemplo, também para dentro de instituições psiquiátricas, que nos leva para dentro dos presídios, da vivência desse menino lá dentro, né? Desse rapaz. E que nos faz pensar muito, né? E que nos faz pensar, inclusive, no nosso país, nos faz pensar nas nossas possibilidades de escolha, no quanto a gente escolhe ou não a nossa trajetória, né? Até onde a gente escolhe, até onde a gente não escolhe. Então, eu acho que sim, em alguns momentos eu me incomodei um pouquinho, achei que alguns excessos talvez pudessem ser tirados, assim, algumas pequenas gordurinhas poderiam ser tiradas das frases do Tony aqui e ali. No geral, eu penso que o saldo é muito positivo, é um livro que merece ser lido e me fez lembrar, inclusive, de um livro como este aqui, que é o caso Lu, escrito pelo Carlos Heitor Coni, tem esse subtítulo Assim É, Se Lhe Parece, e que foi o primeiro livro de uma série que é a Civilização Brasileira nos anos 70, esse livro é de 75, inaugurou para uma série chamada Romance Reportagem. Então foi um livro que o Coni escreveu a partir também de um episódio real, é uma outra forma de narrativa, depois eu vou comentar, mas existe o caráter da excepcionalidade. A Lu era uma menina de classe média, carioca, mas aí a questão dela não é droga, a questão dela é assassinato. Depois uma hora eu comento. E me fez lembrar também esse tipo, só que a ideia do romance reportagem já é uma coisa que vem então dos anos 70. Aqui não é exatamente, mas tem essa coisa, né, de ser apoiado num fato
real, né? E aí, outra coisa que eu queria contar para vocês é que só agora, depois de ter lido o livro e de ter gravado o vídeo, é que eu vou atrás de assistir a série, porque até o momento eu não quis, gente, nem ver a carinha do Pedro Dom. Eu só sei o que tá no livro, eu sei que ele... E vi as propagandas lá do ator que representa, que eu não sei nem o nome, que eu não memorizei, então aquilo ficou com uma cara muito difusa. Então eu fiquei, por enquanto o Pedro Dom tem a cara da minha imaginação, assim como os demais personagens dessa história, tanto aqueles que fizeram parte real né, do que aconteceu, quanto os personagens que o Tony lançou mão para criar de uma maneira que funcionasse para a narrativa dele. E aí agora eu vou assistir a série, e aí depois posso até fazer, se vocês acharem que vale. E aí queria saber se assistiram a série já, se já sabiam da história do Pedro Dom, se acompanharam ao longo, porque ele foi ficando muito famoso, saindo nos jornais como bandido muito procurado. E, enfim, então eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre o que vocês já conhecem, ou né, já conheciam a respeito dessa história. E se alguém leu o livro do pai, eu também fiquei com a curiosidade de ver o livro que o pai escreveu, eu ainda não fui atrás, mas fiquei com essa vontade. E claro, se alguém leu também o livro do Tony Bellotto. O Tony Bellotto, que eu acho que não preciso apresentar muito, né? Foi um compositor e guitarrista dos Titãs, então acho que é uma figura muito conhecida. É isso, então. Fica a dica, Dom Tony Bellotto. E até a próxima, gente. Aguardo os comentários, não deixem de curtir e espalhar bastante esse vídeo. Tchau!